todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos acolha, nos prepare, nos permita dizer o que precisa ser dito e ouvir o que precisa ser ouvido. Essa função nossa é curiosa. Eu já fui felicitado por algumas pessoas depois da palestra por algumas coisas que eu não falei. O trabalho que acontece durante uma palestra é muito maior do que esse que a gente supõe. Para a gente vir até aqui, nós já fomos trazidos pelas mãos por espíritos familiares, por anjos de guarda, por espíritos protetores. E aqui nós somos envolvidos para receber e para acolher, para ouvir o que a gente precisa ouvir, mesmo que o palestrante não consiga falar. A gente entende o que a gente precisa entender, mesmo que não seja dito. É muito bonito o trabalho coletivo que tem aqui, vai para muito além daquele que fala, do porta-voz que fala na frente. É todo um tratamento que acontece desde que a gente sai de casa e que acontece aqui para vocês e para mim, para todas as pessoas envolvidas, encarnados e desencarnados. Hoje nós escolhemos, temos feito as nossas palestras a partir desse livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que é um livro que veio da prática diária de colocarmos, postarmos no Facebook pequenas reflexões em cima daquilo que tem angustiado as pessoas no dia a dia. A hipótese, que aliás é disseminada em diversas religiões, é que nós precisamos, não basta viver, não basta nem mesmo sofrer, nós precisamos refletir sobre o que vivemos para poder evoluir. A Seishonoye faz isso maravilhosamente com aquele calendário da Seishonoye. Eu particularmente sou um fã, né? Alguém que não conheceu o princípio do Espiritismo pode falar, está pondo azeitona na empada alheia. Não se importem com isso. O Brahma Kumaris, que é uma organização muito respeitada, também tem pequenos raciocínios diariamente que são postados para que a gente também reflita sobre questões essenciais, porque senão nós vamos continuar sendo aqueles que, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. E por isso é que nós estamos repetindo de ano, repetindo de problemas há muito tempo, porque a gente não percebe aquilo que vem, aquilo que está à nossa vista. E nessa nossa tarefa, a gente acabou reunindo 240 desses pensamentos aqui, e hoje abrindo, por assim dizer, ao acaso, porque nós espíritas não acreditamos em acaso. Cada vez que a gente abre um livro, esse livro não é aberto só por nós, ele é aberto para vir as lições mais importantes. Hoje a reflexão é sobre o renascer em espírito, que é o caminho proposto por Jesus para a nossa evolução espiritual naquele famosíssimo diálogo com Nicodemos, um grande príncipe em Israel, um grande sacerdote, componente do Sinédrio, o órgão máximo do judaísmo naquele tempo de Jesus, que se aventurou a extrapolar o senso comum, porque o senso comum no Sinédrio era falar mal do agitador, falar mal daquele enganador de multidões, que levava o povo de um lado para o outro, dizendo que curava, dizendo que ensinava. Falava-se muito mal daquele enganador, mas esse sacerdote, Nicodemos, resolveu conversar, ir, ainda que à noite, para não dar muita bandeira, porque ficava feio para ele, tão autoridade, e falar com aquele homem tão mal falado. Mas ele foi durante a noite e fez a pergunta fundamental, que é: o que nós devemos fazer, qual o caminho para a nossa evolução espiritual? E ali ele recebeu a receita de Jesus, que serve para nós, e a gente precisa refletir sobre ela inúmeras vezes. O Evangelho é assim, né? Se você ler 1000 vezes, na 1001ª você já vai pegar outros aspectos. Ali Jesus disse, respondendo a Nicodemos a nossa questão: o
que fazer, como fazer para proceder a nossa evolução espiritual, foi falado que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, da matéria e do espírito. Depois acusam o espiritismo de não poder ser cristão, porque Jesus não falou em reencarnação. Claro que não falou. A palavra reencarnação não existia ao tempo de Jesus, mas ele falou que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo na carne e no espírito. Ora, o que é nascer de novo na carne? Nicodemos se confundiu e falou: como pode um homem adulto encolher dentro da barriga da mãe para nascer de novo? Aqui acho que já ninguém faria uma pergunta como essa, porque nós sabemos que nascer de novo na carne é a reencarnação. Mas basta reencarnar para evoluir? Segundo Jesus, não. Não basta nascer de novo na carne, é preciso também nascer de novo no espírito. E se nascer de novo na carne é mais ou menos evidente para todos nós que é reencarnação, nascer de novo no espírito não é tão óbvio assim. Os espíritos dão conta de indivíduos que estão reencarnando há 20 vidas sucessivas, se suicidando em todas elas. Quer dizer que só renascer não garante a evolução de ninguém. Nós precisamos pensar sobre o que fazer. E é isso que a gente veio fazer hoje. Afinal de contas, o que é essa reencarnação? Esse nascer de novo na matéria e no espírito que Jesus fala, ele é maravilhosamente exemplificado no nosso processo de nascimento da matéria. Porque acho que vocês já viram aquele raciocínio que compara a nossa evolução física ao desenvolvimento da criatura. Porque para muito além de Charles Darwin, que fala que nós viemos do macaco, o espiritismo, os espíritos falam que nós viemos do átomo. Do átomo, passamos pelos minerais, pelos vegetais, sim, pelos animais, mas viemos do átomo. E no nosso processo reencarnatório nós revivemos toda essa trajetória. Vocês já viram esse raciocínio? Já viram as comparações do ser na barriga da mãe? Que formato ele vai adquirindo? Então nós começamos como animais unicelulares. Nós somos óvulo. E depois vamos nos tornando animais multicelulares, como especula-se que a vida surgiu na Terra através de animais como a ameba, que é um animal unicelular. E nós, de um animal unicelular, a gente evolui para muitas células, muitos que vão se diferenciando, que vão se transformando. E depois a gente vai tomando formatos a gente vive na água, a gente se multiplica na água, que é outra realidade do nascimento da vida na Terra. Depois ganha guelras, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem guelras na barriga da mãe para viver no líquido amniótico. Depois a gente tem rabo, a gente ganha rabo, a gente vive a nossa vida de réptil e vai evoluindo dentro da barriga da mãe, ganhando e revivendo a trajetória do animal na Terra. A gente revive a nossa trajetória física na barriga da mãe. E depois que nasce, a gente revive a nossa trajetória espiritual. Isso talvez nem todos vocês tenham pensado a respeito disso. Porque a primeira, ainda como animais, o que rege o nosso comportamento, o que rege o comportamento animal? É o instinto. O instinto é o que rege, o instinto de conservação, o instinto de preservação. É isso que rege os nossos bichos de todo tipo. Quando a gente nasce, quando você tem um bebezinho em casa, quem já teve filho sabe. O filho, bebezinho, ele é o quê? É um bichinho.
Ele precisa ser saciado nas suas necessidades básicas. É claro que o afeto é uma necessidade já desde o útero, mas basicamente cuida-se bem de uma criança, de um bebê, com afeto, nutrição e limpeza. Só que depois a gente vai crescendo, e logo depois da fase de bebê, nós todos vivemos o reinado infantil. O que é o reinado infantil? A criança quer tudo para ela, acha que ela é o centro do mundo, tudo é ela. E esse tudo é ela é equivalente na nossa evolução espiritual com o quê? O egoísmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma etapa da vida das pessoas que a pessoa só pensa no dela. Existe isso, não? Esse problema acontece no mundo? Acontece a ponto de Sanzio, um grande instrutor espiritual questionado por André Luiz sobre o que é o mal e o bem. Sabe qual foi a definição que ele deu sobre isso? O mal é o bem. Quem promove o mal só quer o bem, mas quer o bem de quem? Todo mundo só quer o bem. O mais maléfico dos seres, o maníaco do parque, Adolf Hitler, quem você imaginar, hoje não falta gente para você imaginar que é ruim, né? Não vou citar outros, todos eles só querem o bem. Um corrupto que vê bastante dinheiro, ele quer o mal? Não, gente, ele só quer o bem. Só tem esse problema. Ele só quer o bem dele. O estuprador, ele tem prazer com o sofrimento alheio. Ele quer o que quando ele estupra? Ele quer o bem. Só quer o bem dele. E dane-se o resto. Isso acontece onde? Acontece no crime, acontece na política, acontece na saúde pública, como a gente tem visto, né? Profissionais que pensam exclusivamente no seu ponto de vista. Acontece em onde? Na escola. Aquele garoto da escola que sabia mais matemática, todo mundo que sabe mais uma matéria na escola partilha, compartilha, ajuda os outros a aprender? Todos? Ou tem alguns que seguram para si para ter a nota superior a toda a classe? O egoísmo, segundo os espíritos revelaram para Kardec, o orgulho e o egoísmo estão na base de todos os erros humanos. Todos os erros humanos. Então é uma fase, a fase do reinado infantil, que simboliza tudo o que existe na nossa sociedade, mas que é uma fase e que vai passar. Alguns de nós já devem ter avaliado assim: quando? Passa logo, porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse mundo egoísta, e que a gente gosta muito de ver o egoísmo dos outros, mas a gente dificilmente vê o nosso próprio egoísmo. Surge dessa etapa da vida que a gente pode explicar como a fabulosa revolução do eu, onde a criança descobre que ela é um indivíduo, que ela tem realizações, que ela pode fazer as coisas e se embriaga consigo mesma, que é a descoberta do eu. Depois disso surge a etapa da revolução do outro, que é quando o ser descobre que existe uma outra pessoa. Poucos de nós teremos desenvolvido essa fase plenamente, porque a maioria de nós não fez a revolução do outro. Como diz Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, o problema são os outros. Muita gente no Brasil acha que só tem corrupção em Brasília. Não é bucólico isso? Só tem um lugar mau. A gente, quando torce para um time, acha que todos os torcedores do outro time são ruins, são pilantras, são malvados. A gente, quando assiste um jogo de futebol, sempre acha que o juiz roubou contra quem? Contra o nosso time. E o incrível é que o torcedor do outro time assiste o mesmo jogo e acha que roubou contra ele. Isso é o quê?
tem alguma coisa diante dos nossos olhos que não permite ver a coletividade. A gente joga lixo na rua. A primeira vez que eu vi uma pessoa chupar um papel de bala, dobrar e colocar no bolso, eu chamei porco. Isso vai sujar a tua roupa, vai juntar formiga. Que pessoa porca. Demorou para eu descobrir que o porco não era ele. O porco era eu, que não guardava o papel e que jogava o papel no chão. A terceira revolução é a revolução do nós. Primeiro eu descubro que há o eu, depois eu descubro que há o outro, e depois eu vou descobrir que há o nós. As melhores famílias aprenderam a tomar decisões coletivas. O homem a ouvir o ponto de vista da mulher, a mulher a ouvir o ponto de vista do homem, os pais a ouvir os filhos e os filhos a ouvir os pais. Isso é fácil de acontecer? Na família, no trabalho, no trânsito, um a pensar sobre o direito do outro. É fácil de pensar isso? Olha que revoluções importantes, e a cada uma delas corresponde uma postura do projeto pedagógico de Deus. Porque eu quero hoje falar para vocês que para cada fase de desenvolvimento, como qualquer pedagogia, como qualquer escola, adequa-se um projeto pedagógico para cada fase de desenvolvimento. Quando você tem uma criança engatinhando em casa e ela está indo colocar o dedinho na tomada, se você é um engenheiro eletrônico, você vai dar uma aula sobre o 110, 220, o que acontece no organismo da criança, o que repele, o que atrai, o que gruda, que tipo de morte você pode ter se colocar o dedo ali. Você vai falar isso para uma criança que está engatinhando? O que a gente fala? Não. Vai pegar a gente tem essa mania de colocar material de limpeza colorido e com cores super atraentes debaixo da pia e em garrafa de Coca-Cola. A gente não consegue imaginar o risco que a gente está expondo às crianças. O que a gente fala quando a criança está fazendo aquilo? Primeiro a gente fala, que tolo que sou eu de deixar essa garrafa aí. Mas imediatamente você tem que falar para ela, não. Sabe o que é que o projeto pedagógico de Deus propõe para a gente quando a gente tem essa fase, essa mentalidade primitiva do egoísmo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés tem uma palavra que é super repetida nos 10 mandamentos. Qual é? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. Que mentalidade nós tínhamos nesse tempo que Jesus, que Deus precisou colocar para a gente o não? Era a mentalidade do reinado infantil. Nós naquela época vivíamos o reinado infantil. Quando a gente começa a descobrir o outro, quando a gente começa a perceber a necessidade do outro, a necessidade afetiva aflora e você começa a pensar na relação humana, você começa a buscar esse ponto de vista, sair do seu ego unicamente e precisar entender o ponto de vista do outro. Nessa fase, o projeto pedagógico de Deus, avançando sobre o não de Moisés, trouxe a virtude positiva do mandamento de Jesus Cristo. Quando Jesus fala, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos não tem aí? Nenhum. É a época da virtude positiva. É quando não basta mais você falar para o seu filho não, tem que falar também o que você quer que ele faça. Não basta só para você falar para ele não fazer, e você precisa falar o que você quer. Papai quer, mamãe quer que você faça isso, isso, isso. A virtude positiva do projeto pedagógico de Deus é representada por Jesus Cristo, assim como é representada também pelo amor, pela descoberta do outro. Não é à toa que Jesus, além do amor, deixou como regra, como caminho do amor, a empatia, o altruísmo, a compaixão,
que está expressa na regra de ouro: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. É a descoberta do outro. Aquela altura nós estaríamos equivalentes a 3, 4 anos da idade de uma criança. Mas dos 3 aos 5 surge uma terceira fase na vida da criança, que é a famosa fase dos porquês. Não basta mais você nem falar não, nem falar o sim. Se você falar o sim ou não, surge a pergunta depois: não, por quê? Sim, por quê? E tem que explicar tudo. Quando nós chegamos nessa fase do desenvolvimento, o projeto pedagógico de Deus, acompanhando a nossa necessidade dos porquês, trouxe à terra o quê? O quê? O livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, que veio à terra com um livro fundante. Qual é o livro fundante do Espiritismo? Vai cair na prova. Qual é? O livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, ele é feito, ele é estruturado no quê? Em perguntas e respostas. São só 1019. 1019 perguntas e respostas. Por quê? Por quê? Porque Deus estruturou essa fase do desenvolvimento do seu projeto pedagógico para, naquele momento, fazer a terceira revelação a partir de perguntas e respostas. Porque nós precisávamos, o ser humano, a humanidade tinha passado pelo iluminismo, tinha passado pela revolução industrial, estava precisando, ele já tinha desenvolvido muito a racionalidade, já não bastava mais falar sim ou não, precisava explicar por quê. Como nós. Se você teve um fato muito marcante na tua vida, um filho falecido, um sobrinho portador de necessidades especiais, e você segue até uma doutrina qualquer ocidental e pergunta: por quê? Por que meu filho morreu? Por que a minha sobrinha é autista? Qual é a resposta que você vai ter? Porque Deus quis. Era a tua última fronteira, era a tua última busca por um gole de sede para a tua necessidade. E aí você vai descobrir que Deus pode ser perverso, porque Deus escolhe assim, porque Ele quis. Entre duas irmãs, como eu, a minha sobrinha é assim, tenho 2 sobrinhas, uma é dentista e outra é autista. Por que Ele escolheu? Porque Deus quis. É suficiente? Você sai confortado? Nem a ciência, nem a religião servem nesses momentos. Porque você vai no médico e o médico fala o quê? Meu senhor, o senhor tinha uma carga genética tal, a sua esposa tinha uma carga genética tal, e do cruzamento dessas 2 cargas genéticas existiam tantos % de chance de ter um filho autista. Tá, doutor, mas eu quero saber por que a minha filha foi nascer autista, porque 75% de chance não é 100%. Por que deu para o autismo? A sua chance era de ser... Não, eu não quero saber da minha chance, eu quero saber por que a minha filha foi autista. Daí depois ele explicar pela lei das probabilidades, ele vai ter que explicar através de uma palavra. Sabe qual é? Azar. Você teve azar de ter a tua filha autista, porque ela tinha tantas chances, tantos %, tanta probabilidade, como quem joga um dado. Quem joga um dado tem tantos % de tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a pessoa sai confortável ao poder chamar sua filhinha autista de azar? Com paralisia cerebral? Pois é nesse nível que a gente está. E quando a pessoa vem para o Espiritismo, nós sabemos
que as coisas não são tão simples assim, que a genética é determinada pelo próprio planejamento reencarnatório da pessoa, e o planejamento reencarnatório vem em atendimento exato às necessidades de cada um em cada momento. Ou seja, uma criança que nasce autista não errou ao nascimento, não errou na barriga da mãe, não está recolhendo na barriga da mãe erros graves que ela cometeu quando era morla. É possível isso? Alguém comete erros graves quando era unicelular? Claro que não. Se não veio dessa vida, veio de outras vidas. E aí a justiça de Deus começa a se encaixar, a bondade de Deus vai se explanar, vai clarear. Se nós conseguirmos entender um pouco mais do projeto pedagógico de Deus que vem com a reencarnação, porque muitos de nós chegamos até o Espiritismo, pegamos rudimentos da reencarnação e vemos na reencarnação a velha punição de Deus. Está vendo? Deus não mata, mas achata. Olha lá, a pessoa fez uma coisa ruim, está recebendo aqui. Ora, que proposta pedagógica é essa que institucionaliza a vingança de Deus? Quem matou vai ser morto, quem fez o mal vai receber o mal. Quando que melhora a humanidade se cada vez você vai receber o que deu? Muita gente pensa assim no Espiritismo, que a reencarnação é só uma vingança de Deus. E o Deus de amor que Jesus veio explicar, onde fica? Deus de amor, que fala que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, condiz com esse Deus de vingança, com essa reencarnação de punição? Não adianta a gente mudar de religião e aprender sobre reencarnação e continuar pensando no mesmo Deus condutor de cavalos, que quando o cavalo sai, ele dá uma chicotada. Que Deus é esse? O Deus que arrasou com Sodoma e Gomorra? Ora, o que ele devia fazer com o Brasil? O que aconteceu? Será que ele dormiu? A reencarnação não é um mecanismo de punição de Deus. É porque aquela regra de ouro demonstrada por Jesus, trazida por Jesus e já desenvolvida por outros sábios da antiguidade, que ele ratificou, que é fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse, que é a empatia, que é o altruísmo, que é o grande caminho para você evoluir espiritualmente, que para você dar um presente para alguém, você precisa se colocar no lugar do outro e falar o que fulana está realmente precisando, senão você dá o mais barato. Você já recebeu um presente barato? E a pessoa ainda tem aquela capacidade de falar, é a tua cara. A pessoa não pensou no outro, pensou no egoísmo, no reinado infantil. Ela está retida, não conseguiu ainda fazer esse exercício. Você chega numa maternidade, uma maternidade particular, você vai ver aquelas portas todas com a camiseta do time na porta. Então o bebê mal nasceu já torce com o time. Você não acha estranho isso? Você não acha interessante isso? É porque os pais são muito democráticos. Eles permitem que o filho torça para qualquer time, desde que seja o dele. Isso é o quê? É diálogo? É ouvir o outro? Planejar a profissão do outro? Planejar tudo do outro? Isso ainda é o egoísmo, ainda é a imposição. O sexismo ou o machismo, que era a marca tão mais forte em outras gerações, que está hoje bem mais suavizada, ainda que ainda exista bastante, o racismo, as diferenças de classe social, a opressão entre as classes sociais, nada mais são do que a incapacidade humana de se colocar no lugar do outro. Tem muito rico que acha que a sociedade dá oportunidade igual para todos, que o pobre, portanto, é um incompetente, é um preguiçoso, e outros adjetivos que o ambiente não comporta, né?
Sabe o que a reencarnação faz? Quando a gente nasce rico, gente, não é para a gente se fechar na riqueza como se aquilo fosse o único lugar do mundo. É para a gente usar essa riqueza em favor daquele que não tem. Quando a gente nasce homem, a gente tem, por mais que seja justo e seja necessário, um mundo de igualdade jurídica, igualdade no mercado de trabalho, igualdade em uma série de aspectos. Alguém aqui acha que o homem é igual à mulher? O homem nunca vai ser igual à mulher. Ele deve ter o mesmo status jurídico, o mesmo reconhecimento, não deve sofrer nenhuma forma de discriminação a mulher do homem, mas iguais nós seremos? Nunca. E nós, homens, temos muitíssimo a aprender com o ponto de vista feminino, ou não? A mulher tem se masculinizado há bastante tempo, no bom sentido. Ela tem se objetivado, ela tem aprendido a ser cada vez mais protagonista, a se movimentar fora do ambiente do lar com a mesma competência masculina. E o homem tem aprendido a se movimentar no campo emocional, no campo do diálogo, como a mulher faz? Tem, mas com passos de formiga e sem vontade, bem mais. Então, quando você entende um pouco de hemisférios cerebrais, procura no Google e veja que nós temos dois hemisférios cerebrais e que um é tipicamente masculino e outro feminino, a ponto de eu, ou o médico, poder chegar para a senhora e falar assim: a senhora tem meio cérebro, o senhor tem meio cérebro. Dá uma sensação boa de eu falar para vocês que vocês têm meio cérebro? É bom a gente ter meio cérebro? A gente quer o quê? É o cérebro inteiro. Se você quer ter um cérebro inteiro, homens, feminilizem-se. Mulheres, masculinizem-se. E eu, obviamente, vocês são inteligentes, eu não estou falando aqui de opções sexuais. Eu estou falando de pontos de vista que nós precisamos abrir, nós homens precisamos abrir o nosso coração ao ponto de vista feminino. Os ricos precisam se abrir para a realidade dos pobres. Os negros precisam se abrir para a realidade dos brancos e vice-versa. Os ocidentais com relação aos orientais. Os brasileiros com relação aos argentinos. Santistas com relação aos corintianos. Genros com relação às sogras. É ou não é? Nós precisamos aprender a nos abrir para a realidade do outro. Todo mundo está aberto para aprender com a realidade do outro, você acha? No geral, na sociedade, está todo mundo disposto, disponível para aprender com a realidade do outro? Quando a gente não faz isso em espírito, quando a gente não faz isso em boa vontade, Deus, na sua bondade, na sua compaixão, Ele faz com que a gente viva isso na carne. E é aí que se revela a função da reencarnação no projeto pedagógico de Deus. Um ser que reencarnou várias vezes como homem, oprimindo mulheres, pode ser que ele nasça mulher. Para quê? Para ser punido? O rico que oprimiu muitas vezes o pobre, é possível que ele nasça pobre para ser punido? E assim por diante? O judeu, já imaginou um judeu nascer palestino? Por que a vida faz isso? Se não é punição? Para nós, porque assim nós somos convidados a desenvolver um novo ponto de vista, a fazer pela carne aquilo que nós não fomos disponíveis a fazer pela solidariedade. E aí é que se revela a grande lei. A grande lei, o grande motivo de nós estarmos aqui na Terra. Porque todo projeto pedagógico tem um objetivo. Ora, como é que você vai fazer um projeto pedagógico se você não tiver o teu objetivo pedagógico? Qual é o objetivo pedagógico de Deus que eu já citei aqui? É o amor. E você exercita esse amor aprendendo a se colocar no lugar do outro. Se você não fizer
fizer isso em espírito, você vai ter que fazer pela reencarnação. Mas há tantas divisões na Terra, tantas nacionalidades, tantos partidos, tantas ideologias, tantas filosofias, tantas profissões, tantas artes. Quantas reencarnações nós vamos precisar? Já calculou? Dezenas ou centenas de milhares. Mas será que não tem um plano facilitado? 10 vezes no cartão? Tem, que é exatamente o colocar-se no lugar do outro em espírito, que é o que? É a expressão clássica da caridade. Caridade não é da cesta básica, como muitas casas espíritas ou muitos trabalhadores espíritos acham. Da esmola é caridade? Da cesta básica é caridade? Da brinquedo é caridade? Da roupa usada é caridade? Ou nova? Pode ser, mas pode não ser. Criar filho é um exercício de amor? Pode ser e pode não ser. Nós já vimos aqui que criar filho pode ser um exercício de egoísmo. Então, nós somos convidados a cada situação, na profissão, na relação afetiva, em família, a todo momento nós somos convidados a ampliar o olhar, a sair daquele reinado infantil para descobrir a revolução do outro, para descobrir a revolução do nós, para descobrir a revolução do certo. Tem muita gente que vê aquela notícia da mãe cujo filho voltou para casa e falou para ela que ele cometeu um crime. Vocês já ouviram falar dessas notícias? E que a mãe, quase que pegando pela orelha, pega o filho, apesar dele ser adulto, e leva até uma delegacia. Tem gente que fica revoltado com essa notícia. Que mãe é essa? Que mãe é essa? Às vezes é uma analfabeta, não tem nada de ciência, de filosofia na cabeça, mas ela faz isso. Vocês acham isso certo ou errado? Uma mãe levar o filho para a delegacia quando ele cometeu um crime, é certo? Certo. Mas e o amor ao próximo? O amor ao filho? Onde é que fica? Jesus, quando falou aquele mandamento, aquela constituição, não só mundial como universal, ele falou que há 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo é sim um compromisso fundamental para a gente, mas não é o maior. O nosso compromisso maior, segundo Jesus Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é amar a Deus? Deus é o soberanamente certo, o soberanamente justo, o bom. Então a mãe, antes do compromisso com o filho, tem um compromisso com quem? Com o que é certo, com o que é justo, com o que é bom. A minha esposa, outro dia, estava vendo um colega dela de trabalho pelo WhatsApp, dando as respostas para a prova da filha. Por quê? Porque ela não sabia, coitada. Ela estava sofrendo e não sabia a resposta. Aí ele estava dando a resposta para a filha, para a prova. O que vocês acham disso? Ele ama a filha, está ajudando a filha numa dificuldade. Qual pai não ajudaria o filho numa dificuldade, não é verdade? Nosso compromisso maior é com o bom, com o certo, com o justo, acima do compromisso com relação aos nossos filhos, acima do compromisso com relação às nossas mães, às nossas esposas. O mais importante é o compromisso nosso com o certo, o justo e o bom. E esses parâmetros, se eles ficarem claros na nossa cabeça, eles vão ser absolutamente fundamentais agora, gente. Nós estamos em plena transição planetária. Nós seremos avaliados pelas decisões que nós tomarmos. A coisa mais importante da vida é um instrumento de tomar decisão. Qual é o instrumento fundamental para você tomar uma decisão? Qualquer que seja ela.
são valores. E Jesus veio propor para a gente uma escala de valores, que nós sejamos capazes dessa rápida olhada que a gente fez aqui hoje, e que convida vocês a aprofundarem, sobre o nosso processo de evolução na matéria e no espírito, e que baseado neles, a gente consiga entrever o projeto pedagógico de Deus com o seu objetivo maior. O que Deus quer de mim? Como Deus me convida a esse amor exemplificado por Jesus? Qual é o caminho para chegar até lá? A reencarnação é sim um caminho, que é renascer na carne, mas sem você estar disponível a renascer no espírito, colocando-se no ponto de vista de todos aqueles que estão à tua volta, não só da tua esposa, do teu marido, da tua família, dos seus filhos, da tua mãe, mas do teu vizinho, dos políticos. Quem já fez uma oração para um senador corrupto, levanta a mão. Eu estou tentando contar, gente. Vocês levantem a mão, vai ver uma pessoa por vocês. Quem já fez uma oração para um estuprador, levanta a mão. Pois é, Jesus falou para a gente: amai os vossos inimigos. Nós somos o tempo todo confrontados com espelhos, e quando a gente não gosta do que vê no espelho, a gente faz o quê? O que vocês fazem quando vê um espelho e acha feio? Quebra o espelho. Quebrar o espelho melhora alguma coisa? Fechar o olho melhora alguma coisa? Espelho é colocado na frente da gente para quê? Para a gente se arrumar, se melhorar. É isso que serve a reencarnação, é para isso que servem os outros, é para isso que serve o projeto pedagógico de Deus. Jesus nos lembra: nós estamos no meio de uma tempestade terrível, ondas gigantes, raios, chuva intensa, o barco fazendo barulho, parece que vai quebrar no meio, a gente se sente muito perdido, mas não se sinta, Jesus está no meio. Boa noite.